Olá, amados. A passagem de hoje, ela é longa. É o livro de Amós 1, 2 e 3, dos oráculos de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa. Revelações que recebeu acerca de Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do tremor de terra. E nós temos visto os tremores de terra ao redor do mundo, neve onde ninguém imaginou que nevaria, e Deus está mostrando na palavra que a sua ira, sua insatisfação com Israel, Gaza, ele deixa bem claro que os dois povos têm desagradado seu coração. Mas o que serve para eles, serve para nós. Então não é só para Israel, Palestina e os países que estão em guerra. É para todos aqueles que fizeram ouvidos moucos à palavra de Deus. Então o Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém, os prados dos pastores estarão de luto. O cume do Carmelo secará. 1. Julgamento dos pagãos e de Israel. Dos pagãos e de Israel. Então, tanto daqueles que creem, quanto daqueles que não creem no Deus único e verdadeiro, o Eu Sou. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Damasco, não mudarei meu decreto, porque esmagaram Galaá com grades de ferro, porei fogo à casa de Azael, e esse fogo devorará os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, exterminarei os habitantes de Bicat-Avém, e o que tem na mão o cetro de Bet-Edém. E o povo da Síria será deportado para Kir, diz o Senhor. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Gaza, falou de Israel e agora de Gaza, não mudei meu decreto, não mudarei meu decreto, porque deportaram uma multidão de exilados para entregá-los a Edom. Porei fogo aos muros de Gaza, e esse fogo devorará os seus palácios, exterminarei os habitantes de Azote. O que tem na mão o cetro em Ascalon. Voltarei minha mão contra Acaron para aniquilar o resto dos filisteus, diz o Senhor Javé. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Tiro, não mudarei meu decreto. Deus dizendo, ele não vai voltar atrás. Porque entregaram uma multidão de cativos a Edom, e não se lembraram do pacto fraterno. Porei fogo aos muros de Tiro, para que esse fogo devore os seus palácios, esses cessar-fogo que não dão certo, né? Eles continuam não respeitando, né? Entregando as multidões, não respeitaram o pacto de trégua. Por isso eu sinto que é de agora, né? Deus não está falando lá de trás, ele está falando de agora. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Edom, não mudarei meu decreto, porque perseguiu seu irmão com a espada, abafando toda a compaixão, e porque sua cólera não cessa de despedaçar e persiste em guardar perpetuamente rancor. Gaza, Israel, Palestina, continuam guardando esse rancor. Porei fogo em Temã, o qual devorará os palácios de Bosra. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime dos amonitas, não mudarei meu decreto, porque rasgaram os ventres das mulheres grávidas de Galaá, como aconteceu em Jerusalém, do Hamás rasgando as mulheres grávidas, arrancando seus bebês, a fim de dilatar suas fronteiras. Porei fogo aos muros de Rabá, para que devore seus palácios em meio aos gritos de guerra no dia da batalha, no meio do turbilhão e no dia da tempestade. Seu rei irá para o exílio com seus chefes, diz o Senhor. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Moabe, isso no 2. Não mudarei meu decreto, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cal. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Cariote. No túmulo perecerá Moabe. Entre gritos de guerra e sons de trombeta, exterminarei o seu juízo e farei perecer com ele todos os chefes, diz o Senhor.
Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Judá, não mudarei meu decreto, porque desprezaram a lei do Senhor e não observaram meus mandamentos. E porque não deixaram e porque se deixaram transviar por seus falsos deuses, que já seus pais tinham honrado, porém fogo a Judá, e ele devorará os palácios de Jerusalém. E aqui é quem não acredita no Pai, no Deus Pai, né? Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Israel, não mudarei meu decreto, porque vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, porque esmagam no pó da terra a cabeça do pobre e transviam os pequenos, porque o filho e o pai dormem com a mesma jovem, o que é uma profanação do meu santo nome, porque se estendem ao pé de cada altar sobre vestes recebidas em penhor e bebem no templo do seu Deus o vinho dos que foram multados. E todavia fui eu que exterminei diante deles os amorreus, cuja estatura se igualava à dos cedros, o que eram fortes como os carvalhos, destruí seus frutos de cima e suas riquezas de baixo. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi através do deserto durante 40 anos, para vos dar a posse da terra dos amorreus. Suscitei profetas dentre os vossos filhos, e nazarenos dentre os vossos jovens. Não é assim, filho de Israel? Filhos de Israel, oráculo do Senhor. Mas vós fizestes beber vinho aos nazarenos, e proibistes aos profetas que profetizassem. Pois bem, eis que eu vos vou fazer ranger como um carro carregado de feno. Não haverá mais fuga possível para um homem ágil. O forte não encontrará mais sua força, e o valente não salvará sua vida. O arqueiro não poderá resistir, nem um homem de pés ligeiros poderá escapar, nem um cavaleiro salvará sua vida. O mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Oráculo do Senhor. 2. Oráculo contra Israel, julgamento de Deus. No 3. 1. Ouviste, israelitas, o oráculo que o Senhor pronunciou contra vós, contra todo o povo, disse ele, que tirei do Egito? Dentre todas as raças da terra, só a vós conheço, por isso vos castigarei, por todas as vossas iniquidades, porque Deus se apresentou aos judeus, por primeiro, né, ao povo hebreu, que são os israelitas. Porventura caminharão juntos 2 homens, se não tiverem chegado previamente a um acordo? Rugirá por acaso o leão na floresta, sem que tenha achado alguma presa? Gritará o leãozinho no covil, se não tiver apanhado alguma coisa? Cairá o pardal no laço posto no solo, se a armadilha não estiver armada? Levantar-se-á da terra o laço, sem ter apanhado alguma coisa? Tocará o alarme na cidade, sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade, sem que o Senhor a tenha disposto? Virá uma calamidade sobre uma cidade, sem que o Senhor a tenha disposto, sem a permissão de Deus? Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas seus servos, já revelado. Há tempos, o leão ruge, quem não temerá? O Senhor Javé fala, quem não profetizará? Proclamai este oráculo nos palácios de Azote, nos palácios do Egito, clamai. Juntai-vos nos montes da Samaria e vede quantas desordens há nessa cidade, quanta violência se pratica no seu seio. Não sabem fazer o que é reto, oráculo do Senhor. Amontoam em seus palácios o fruto de suas violências e de seus roubos. Por isso assim diz o Senhor Javé, eis o inimigo a invadir a terra. Ele aniquilará a tua força, teus palácios serão pilhados. Oráculo do Senhor, o pastor só consegue arrancar da boca do leão 2 pernas e uma ponta de orelha. Assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, reclinados em sofás, em almofadas de Damasco. Ouvi isto e declarai-o à casa de Jacó, diz o Senhor Javé, Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel. Os cornos do altar serão quebrados e cairão por terra. Derrubarei a residência de inverno e a residência de verão. As moradas de marfim serão destruídas. Muitas casas serão aniquiladas, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
nem precisa explicação. Quem tem ouvidos, ouça. Se serve para Israel, serve para a gente também. Mais claro, impossível. Que Deus nos ajude. Que Deus esteja conosco. E que Deus nos faça viver verdadeiramente nele. Sem nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus. Amém.